Depois de muito tempo, a gente observando a disputa entre o grupo Wagner e o Ministério da Defesa russo, alegadamente uma base do grupo Wagner foi bombardeada por forças governamentais russas, o que levou ao Yevgeny Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner, a começar uma manifestação, segundo ele, né, um levante para protestar contra a estrutura atual do governo, do Estado, na verdade, russo. Muito foi falado por aí, né, até com pessoas falando besteira, né, que seria o começo de uma guerra civil, né, que teria um conflito interno ali, e não ocorreu. Né, mas, apesar de muita coisa que foi dita, né, a verdade é que até o momento ninguém sabe o que aconteceu. Né, mas a gente pode fazer projeções de cenários possíveis, né, tanto seguindo uma lógica mais voltada para o conflito de grupos de interesse na sociedade russa, quanto uma maskirovka, né, uma dissimulação com a possibilidade da articulação ser orquestrada, né, para poder justificar alterações na estrutura interna do Estado russo. Ou então como uma contra-inteligência e desinformação para interferir no raciocínio ocidental, né, o que efetivamente aconteceu, intencionalmente ou não. Então, hoje aqui eu vim falar com vocês um pouco sobre o que aconteceu ali, mas não na verdade como afirmando que aconteceu X ou Y. Hoje eu vou falar com vocês, é uma conversa mesmo aqui, né, sem script, assim, sem ter uma moral final, né? Eu vou colocar alguns pontos para que vocês tirem suas próprias conclusões, né? Claro que eu vou fazer minha análise, mas não é já falando que é isso e acabou. Né? Eu quero realmente só colocar os pontos para que vocês tirem as conclusões, colocando os cenários possíveis, que eu acredito serem os mais possíveis, na verdade, né? Porque eu fico muito, assim, realmente chateado, para não falar puto, que tem muita coisa que sai por aí, especialmente na grande mídia, né, que vem a maioria das suas informações, se não todas, do Ocidente mesmo, especialmente dos Estados Unidos, que obviamente eles falam muita coisa enviesada, né, contra os russos. Então tem muita coisa muito errada ali que dá raiva de ver falando isso e as pessoas acreditando. Né? Então, como a gente viu uma explosão de notícias falando besteira sobre essa situação toda, eu achei pertinente vir falar aqui com vocês para que vocês tirem as conclusões de vocês, mas baseado em coisas mais concretas, ou então em coisas possíveis, tá? Não em cenários hipotéticos ridículos, como de uma guerra civil, como efetivamente a gente viu que não rolou, tá bom? Então eu vou colocar alguns pontos aqui, não só meus, mas também de alguns parceiros nossos, como o História Militar em Debate e o Velho General, que eu vou deixar na descrição, né? Para vocês realmente terem uma gama um pouco maior para tirarem as suas ideias, tá bom? Então, antes de começar, né, vou afirmar aqui, né, que eu tô aqui com uma farda russa, né, que eu consegui lá na V-Unit, né, que são nossos parceiros também. E lá eles têm de tudo que você imaginar, não só da Rússia, mas da China, do Reino Unido, americano, até iraniano, tem de vários lugares do mundo. E tem de tudo, não só fardamento, mas equipamentos, né, manuais e muito mais coisa. Então eu vou deixar aqui na descrição também o link para o site deles, para vocês darem uma conferida lá e quem sabe até pegar alguma coisa do seu interesse, tá bom? Então, seguindo aqui, vamos para o vídeo de hoje. Então, iniciando aqui com alguns pontos colocados pelos nossos amigos do História Militar em Debate, algumas coisas a gente já tem de concreta, né, que, começando já, né, a rebelião ela tem uma relação causal direta com o decreto do Ministério da Defesa da Rússia, né, de 1º de junho de agora, né, de 2023, que determinou o enquadramento legal de todos os batalhões voluntários e companhias militares privadas, né, que são os Private Military Companies, né, conhecidos como PMC, em cláusulas legais vinculativas ao Ministério da Defesa russo, né, gerando uma reação bem virulenta do Prigozhin, né, diante das condições normativas que ele não concorda. O levante tem razões políticas inerentes às disputas de poder entre o Prigozhin e o Shoigu, né, que é o ministro da Defesa, e o Gerasimov, ou Gerasimov, né, que é o chefe do Estado-Maior, né, relacionadas às divergências na forma da condução da guerra da Ucrânia. Né. Alegados descumprimentos de repasses orçamentários, né, para a PMC, né, como títulos compensatórios pelas batalhas no Donbás, né, como, por exemplo, em Popasna,
em Soledar e no próprio Bakhmut, né? E da morte de 20 mil combatentes do grupo Wagner. Tá? Então ali tem que pagar um monte de indenização para a família, um monte de coisas que o orçamento deveria vir do ministério e eles não repassaram ainda. Tá? Isso é um dos pontos. Mais uma coisa importante colocar aqui também, que foi colocada pelos nossos amigos, é que não tem uma ideologia específica, né? E o objetivo não era a tomada de poder no Levante, né? Mas sim da projeção de força para barganhar anistias, né? O atendimento às demandas econômicas e garantias específicas para a atuação do grupo Wagner, né? Daí o foco em negociar em Moscou, né? Em uma marcha militar, vamos dizer assim, e tentar a demissão do Shoigu. Supostamente, o Wagner ele deveria encerrar suas atividades agora no dia 1º de julho para assinar contratos com o Ministério da Defesa. Isso, obviamente, deixou o Prigozhin puto, né? E vários dos seus combatentes também. Esse foi um plano de fundo, né, para essa suposta marcha pela liberdade, entre aspas. Afinal de contas, depois de tantas vitórias, né, importantes por mãos do Wagner lá na Ucrânia, não seria justo, né, querer acabar com o grupo agora. Mas é claro que existem também rusgas entre o Wagner e o Ministério da Defesa, né? Só não sabemos exatamente até que ponto e em que nível. Isso eu digo porque muitos dos que falam muito sobre esse ponto, dessa disputa, falam baseados nas notícias que vêm do Ocidente. E a gente sabe que não dá para confiar porque tem muita coisa que eles exageram ou que eles falam besteira, né? Mas de qualquer forma isso é inevitável que realmente ocorre, não dá para negar. Mas seguindo, há mais de um mês, o alto comando russo ele está reestruturando o exército, especialmente na Ucrânia, né, tentando alocar combatentes experientes, né, espalhados pelas unidades, de modo a elevar a capacidade combativa, né, de toda a tropa. E, visto os feitos do Wagner também, esses homens seriam perfeitos para isso. Até porque, devido ao desempenho deles, né, no conflito ucraniano, os mercenários eles têm ganhado muito apelo popular por grande parte da população e também pelos militares russos, né? Também crescendo consideravelmente de tamanho, né? Indo de 8 mil até 50 mil em poucos meses, né? Desde agosto do ano passado. O que não é interessante para nenhum Estado em ocasião nenhuma, como nos ensina Maquiavel no Príncipe, né? Então, assim, a gente sabe que nunca é interessante isso, até porque também a gente não sabe se o Prigozhin ele tinha pretensões políticas, né? E mesmo que ele não tivesse, querendo ou não, um grupo começa a ficar muito inflado, né, e muito poderoso, do nada, começa sempre a criar confusão. Então, nunca é interessante. Então, é até com base nisso que teve toda essa questão, tá? Por parte do Estado russo, eu digo, tá? Mas, desde então, o Ministério da Defesa ficou temeroso, né, de um possível levante contra o Estado e passou também a tentar não só limitar, mas boicotar o Wagner, né, para evitar que justamente ocorresse o que aconteceu, né? De qualquer forma, o grupo Wagner, né, os mercenários, eles iniciaram um deslocamento de 900 quilômetros, passando pela fronteira ucraniana até Rostov e então rumo a norte para chegar até a capital, Moscou. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre a linha de raciocínio de que o que ocorreu foi uma maskirovka, né, uma dissimulação, também falando assim de uma forma de uma operação psicológica, tá? Eu vou colocar vários pontos aqui para vocês refletirem sobre, tá bom? Começando já por um aqui, de que a logística do Wagner ela é completamente dependente da Rússia, né? O que ficou até evidente na Batalha de Bakhmut, né? Porque eles ficaram sem receber munições de artilharia, né? Isso afetou a efetividade deles no conflito ali, né? Na batalha. E fora isso, eles são dependentes de toda a munição, o armamento pesado, até um monte de coisas, de suprimentos, né, que vem do Estado russo. Então, não dá para acreditar muito que eles pretenderiam efetivamente enfrentar de frente o Estado russo, porque simplesmente eles não teriam como fazer isso. Eles ficariam sem suprimento nenhum para isso, né? Um outro ponto bem importante, que se falou até bastante aí, e eu acho de forma bem equivocada também, é entre a questão dos confrontos e abates de aeronaves, por exemplo, né, que não apareceu nada corroborando essas falas, né, com vídeos e fotos que não convencem, né, ou que podem muito bem ser do conflito na Ucrânia, na verdade. Nossos amigos do História Militar em Debate eles colocaram um negócio que é importante também, né? As forças envolvidas no levante armado e na repressão
evitaram ao máximo os conflitos e reações armadas que poderiam desestabilizar o país, evidenciando uma coesão social e psicológica em prol de um inimigo maior externo, que não é nem a Ucrânia aqui, seria o Ocidente, já que tem um entendimento de que a Ucrânia é só um plano de fundo, é só o tabuleiro, mas as peças efetivamente são do Ocidente. Então, assim, aqui já colocando o que eu penso, já de começo, né, o suposto ataque à base do Wagner no dia 23 só aparece no vídeo, né, em um vídeo aí, umas trincheiras bem básicas, assim, escavadas, né, e no meio do mato, né, com algumas partes pegando fogo. Ou seja, que se fosse uma base tão importante assim, que cato de base é essa? Né? Porra, né? Eles falaram que era uma super base importante lá e, porra, não tem nenhuma estrutura no meio do mato jogado, assim. Parece bem... Bom, é bem complicado, não vou nem falar que vocês já entenderam. Seguindo aqui, né? Quando Wagner, entre aspas, dominou Rostov, nenhum tiro foi disparado, nem quando eles dominaram o prédio do Comando Sul, né, do Ministério da Defesa russo, né, e a base aérea da cidade também. Também eles nem interromperam o trabalho dos oficiais russos ali. Muito estranho. Quando eles controlaram o prédio do Comando Sul, nos vídeos não parece nem um pouco que os generais russos estão se sentindo ali detidos, né, ou capturados, ou presos, qualquer coisa assim. Né. Parece um clima bem amistoso. Parece que eles estão bem de boa conversando lá com o Prigozhin no vídeo. Na própria cidade ali, enquanto os combatentes estavam tomando a cidade, a população ficou totalmente tranquila ali, seguindo a vida como se nada tivesse acontecendo, né? É até engraçado, assim, algumas coisas, né? Que nem, tem alguns vídeos mostrando isso. Enquanto tem os tanques lá no meio, tá o varredor de rua lá, o gari lá, tá varrendo na moral ali a rua como, pô, nada, assim, não fosse nada. Tá varrendo ali, tranquilão. Tem um outro vídeo de uma mulher querendo entrar em algum estabelecimento, não sei se é alguma loja, e o soldado, assim, do lado dela, assim, de boa, assim, como se fosse nada. Então, se realmente fosse, assim, um caso de tomar a cidade, eu acho muito difícil que ficasse, assim, de boa todo mundo, né, como se fosse uma coisa normal, corriqueira, né, com certeza o pessoal ficaria tipo, pô, o que tá acontecendo? Qualquer coisa do tipo, assim, se fecharia em casa, ou tentaria evitar de ficar na rua dando sopa, né. Então, assim, o que parece ali com alguns vídeos é que realmente foi um desfile, parecia um teatro, assim, parecia pelo menos, assim, no máximo um exercício, tá? Um ponto importante também é que todos os pontos de controle russos que foram passados, né, não teve também nenhum confronto praticamente, né? E até em alguns teve até uma certa camaradagem entre os militares e os mercenários, né, porque realmente existe um respeito mútuo bem grande. Com base nisso também, além de Rostov, nenhum vilarejo ou cidade que eles passaram foi guarnecido, não ficou ninguém do Wagner, eles só passaram mesmo. O que também indica que não foi uma tentativa real de tomar de fazer um golpe, né, de tomar o controle do país ou de qualquer coisa. Um outro ponto é que falou que era uma coluna de 25 mil soldados, né, que é mais do que 2 divisões de exército. Né. Uma coluna desse tamanho seria visível até de satélite pelo espaço. Né, e demora muito para se deslocar, é muita gente. Né, e isso não aconteceu. Pelo contrário, eles se movimentaram bem rápido. Né. Então, segundo várias testemunhas oculares, a coluna não passou de 150 veículos no máximo, né, incluindo caminhões, blindados, aqueles utilitários, né, aquelas picape com metralhadora em cima, né, e, bom, todos os veículos deles ali, né, que levariam então um número aproximado de, no máximo, 2.000 homens, na realidade, né, bem longe dos 25 mil. Né. 25 mil é uma parte muito grande do contingente do Wagner, que além de eles estarem participando da guerra na Ucrânia, eles também estão com as operações deles ainda na África. Então, isso é impossível que eles tenham enviado tantos homens ali. Até porque a gente sabe que no teatro da Ucrânia, parece que nada mudou. Eles estão todos nas bases deles, né, tendo o descanso deles, vamos dizer assim, eles estão em recesso. Então, assim, realmente, com certeza não era 25 mil. Tá? Isso é só mais um ponto aí que, assim, se eles fossem tomar o controle, eles não iriam com 2.000. 2.000 não ia fazer nada, né? Nem tomar o controle de Rostov eles não conseguiriam se fosse realmente uma ação armada efetivamente de confronto. Né? Mas ainda tem mais um ponto muito estranho, que em apenas um dia de marcha, né, ou de operação, vamos dizer assim, o Prigozhin já aceitou as negociações e partiu supostamente para a Bielorrússia, né, ordenando os mercenários para voltarem
para as bases, né? Porra, um dia é muito pouco, até para as negociações só, né? É só ver como demoram aquelas negociações de paz ou acordos comerciais, né? Por exemplo, né? São sempre várias reuniões que ocorrem. E além disso, pô, o Prigozhin teoricamente estava em movimento. Porra, é muita coisa que dificulta para ter uma negociação efetiva, para ser tão rápida assim, né? Realmente foi uma coisa muito, muito rápida, muito estranha, né? O Lukashenko, que é o presidente da Bielorrússia, para quem não sabe, ele que intermediou as negociações, né? E ele é um amigo do Prigozhin há mais de 20 anos. E com isso ele trouxe o grupo Wagner para a Bielorrússia. Isso é bem peculiar, é bem interessante a gente perceber isso também, né? Porque recentemente a Rússia ela posicionou armamento nuclear no país e é claro que eles precisam ter uma proteção adicional para essa estrutura nova, né? Os mercenários rebelados, eles foram enviados também para a Bielorrússia e eles vão criar novas bases ali para comportar até 24 mil combatentes, né? Sendo algumas dessas bases até próximas da fronteira com a Ucrânia, né? E isso aqui pode significar muita coisa. Em primeiro lugar, o Wagner ele vai poder recrutar bielorrussos também, né? E assim reforçar bastante os números deles, né? Crescerem bastante. E só de eles se posicionarem ali, né, os ucranianos já são forçados a enviarem mais tropas para reforçar as defesas fronteiriças, né? Já ajudando os esforços na linha de frente, porque vão ter que tirar homens dali, né? Além de colocarem uma pressão não só na Ucrânia, mas também nos outros países ali, Polônia e Lituânia principalmente, mas ali no Báltico como um todo. E ainda por cima também, né, o Wagner ele vai poder realizar talvez incursões e ações disruptivas, vamos dizer assim, né, na fronteira e, se possível, até no interior próximo à Ucrânia, talvez chegando até Kiev. Então, isso aqui pode ser um ponto crucial, tá bom? É interessante destacar também que depois dessa marcha, o apoio popular ficou com o Putin, né, com muitos retirando até cartazes de recrutamento do Wagner, né, da cidade e até criando bloqueio nas estradas antes da chegada dessa coluna, né, se movimentando. Isso pode dar uma ideia para a gente de que também, se foi algo intencional por parte do Estado, né, eu quero dizer, funcionou nesse ponto. Ainda assim, quando o Wagner estava se retirando de Rostov, várias pessoas foram ali cumprimentar eles, né, já que, afinal de contas, né, são os mesmos combatentes que realizaram os grandes feitos ali na Ucrânia, né, e ainda eles são muito populares, né. É só importante notar que, se teve que escolher, o pessoal ficou com Putin. Isso também é uma coisa muito importante. Tá? Uma coisa que chamou bastante a minha atenção também é que o escritório do Wagner em São Petersburgo está operando normalmente, está trabalhando como se não tivesse acontecido nada. Tá? Isso aqui também pode indicar para a gente que tudo pode ter sido uma armação. Porque se o Wagner seria encerrado mesmo, se ele fosse para ser encerrado pela traição ou qualquer coisa dessas que a gente viu falarem, eles teriam fechado o escritório deles, né? E não aconteceu nada disso. Eles ainda estão trabalhando como se não tivesse acontecido nada. Então, isso aqui é um indício forte também de que pode ter sido alguma coisa orquestrada, tá? Ainda se fala, né, sobre alguns possíveis traidores dentro do aparato estatal russo, né, ou então na alta sociedade, como, por exemplo, a governadora do Banco Central Russo, né, Elvira Nabiulina, e até alguns ministros, né, que teriam se levantado pelas ações do Wagner, né, e que logo foram identificados pelo FSB, né, que é o Serviço Secreto Russo, né, ou a inteligência russa. Então isso aqui também é um ponto de que, assim, é uma alegação isso, né, de que talvez essa ação, essa marcha, tenha sido um teatro, né, vamos dizer assim, para que quem seja contra o Estado russo olhou e falou, pô, agora é a hora, vamos lá. Aí se botou a cara e o pessoal só estava olhando e falou, opa, esse aqui é contra, já ficha, né? E talvez alguns desses comecem a ser perseguidos ou aconteça qualquer coisa nesse sentido, tá? E da mesma forma, foi relatado também que algumas posições que eram mais encobertas, né, eram mais discretas ali, ucranianas, foram também identificadas depois de que as tropas destacadas ali saíram, né, para atacar, já que eles acreditaram que era um momento de fraqueza russo e que eles poderiam conseguir benefício disso, né? Então isso aqui também é uma coisa que eu acredito que é verdade, não dá para saber.
tá? Mas também indica que pode ter sido uma operação falsa, né? Pode ter sido uma articulação, um teatrão, né? Pode ser. Aqui, um ponto que foi destacado pela Visone TV, que eu também vou deixar o original aqui na descrição, né? Para assinar o ato final do golpe de teatro, empurrando o Prigozhin a caminho de Minsk, teria sido Alexei Dumin, um leal a Putin. Um figurão desviado para Tula como governador da região, depois de ter sido vice-ministro da Defesa e chefe de segurança do Kremlin. Muito popular entre as tropas, ele é acreditado como um possível sucessor de Shoigu. Talvez não imediatamente, para não deixar muito claro o verdadeiro papel do Prigozhin. A propósito, no Ocidente, ninguém estranhou que o chefe do Wagner pudesse insultar o Ministério da Defesa por meses impunemente. Tal polêmica em nossa área é impensável. As famosas democracias ocidentais jogariam imediatamente na prisão o primeiro oficial que ousasse contestar publicamente os comandos, aliás, na cara do inimigo, com uma guerra em andamento. O feroz ditador Putin, por outro lado, concedeu a Prigozhin qualquer liberdade. Seguindo aqui um outro ponto que eles comentaram também, possivelmente o verdadeiro jogo em andamento em Moscou foi assumir o controle total do país, desmantelando a rede de amigos do Ocidente, né, uma extensa teia de aranha que até agora teve o poder de impedir a Federação Russa de usar seu real potencial bélico. Naturalmente buscando uma forma mais sutil para não romper completamente as relações com a Europa e a América, usando um golpe falso, né, com o Prigozhin, que pode ter sido usado para fortalecer o Kremlin, né, também demonstrar a inviabilidade de um verdadeiro golpe contra a Rússia, né, e isso talvez possa levar a elite ocidental a deixar de lado essa possibilidade, né, talvez pensando até em encontrar uma maneira de acabar com a guerra com Zelensky. Hoje, aqueles que esperavam redimensionar a Rússia como líder geopolítico, trabalhando em seus flancos e, especialmente, né, minando por dentro, estão derrotados. Pelo contrário, a operação do Wagner, talvez até generosamente paga pela CIA, pode realmente ter contribuído para limpar o quintal, consolidando Putin. Tá? Lembrando que esses pontos são do Visone TV, tá? Que eu vou também estar aqui na descrição, o original aqui em italiano. Tá? Então, assim, por essa linha de raciocínio, pode ser tanto uma maskirovka, né, para confundir o Ocidente, ou então uma cortina de fumaça para alguma outra coisa, né, como, por exemplo, uma movimentação estratégica, que ela realmente aconteceu, ou então para enxugar ali o Estado, né, russo. Então, tem todas essas possibilidades, né, todas elas dentro dessa possibilidade de que foi uma maskirovka. Eu estou colocando ela primeiro porque, a princípio, foi a que eu pensei mais. Tá? Aqui eu acredito ainda mais, mas também estou pensando muito nessas outras que eu vou colocar agora para vocês. Tá? Para vocês verem que eu não tenho certeza de nada, não vou falar que foi tal coisa ou não. Tá? Apesar de que eu acredito mais em uma e menos em outra, mas vocês vão entender. Agora falando um pouco da possibilidade de que isso foi real, né, eu vou passar alguns pontos, já que vocês tiveram um pouco de noção agora no que eu falei, né, de que existe já esses grupos internos dentro da Rússia, como existem em qualquer país, obviamente, né? Mas então, vamos colocar aqui, começando, né, a disputa entre o Wagner e o Ministério da Defesa era evidente desde antes da Batalha de Bakhmut, né? Mas desde a intensificação dela, né, o Prigozhin deu várias e várias declarações muito ruidosas, né, e até inapropriadas, especialmente para um contexto bélico, ali dentro de uma guerra, né? E obviamente chamaram a atenção da inteligência russa, né, que já o acompanhava há tempos. A aparição também de figuras importantes, como alguns comandantes generais, né, até o próprio Surovikin, né, que é um cara bem estimado pelos mercenários do Wagner e também pelos militares, isso também me chamou a atenção, porque geralmente são caras que passam mais despercebidos, são caras mais discretos, e eles vieram a público para falar, não, gente, deixa disso, não se levanta, não vai até Moscou, fica de boa nas bases que a gente resolve de outra forma. Então, isso me chamou bastante atenção, porque eu falei, pô, se esses caras estão falando, alguma coisa tem. Só que aí também não querer entrar na teoria da conspiração, como pode parecer, acreditando na teoria da Maskirovka, mas também se for uma Maskirovka, nada impede de que eles tenham feito os vídeos só para dar um ar de credibilidade, para corroborar, né, para fortalecer ainda mais a movimentação da Maskirovka, né? Mas, de qualquer forma, se isso foi real,
isso aqui deixa bem, favorece que também seja um negócio real. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer agora, mas isso aqui é um ponto importante. E também o Putin, ele discursou em um tom bem forte contra a marcha do Wagner, assim, logo no sábado, né, no dia 24. Isso chamou bastante atenção também porque, assim, poucas vezes eu lembro de ter visto o Putin com um discurso tão forte. Né? Ele realmente parecia bem nervoso no vídeo, claro que pode ser também uma atuação, mas isso chamou muita atenção. Né? E isso pode até ter chocado, vamos dizer assim, o Prigozhin, né? E pode ter feito ele decidir negociar. Né? Já que ele tinha uma boa relação, né, com o Putin, ele tinha uma proximidade até, e levando em consideração, né, os supostos confrontos com as forças russas, né, tendo também aquelas alegadas derrubadas 7 aeronaves. Né, o Putin teve esse discurso forte, né, por conta dessa traição, segundo Putin, e por conta desses conflitos, tá? Isso que eu quero dizer. Então, isso tudo aqui é bem forte, né, e realmente pode caracterizar que foi real o negócio. Tá? Talvez tenha sido exagero a questão dos confrontos, né, como eu falei ali mais cedo. Mas, de qualquer forma, né, uma coisa que eu quero colocar para vocês é que, assim, tenta seguir meu raciocínio aqui. Talvez algumas pessoas não vão entender, mas em vários lugares do mundo tem alguns grupos que são mais barulhentos, vamos dizer assim, né, grupos políticos. É claro que no caso do Wagner, é um grupo armado, então é complicado. Mas sem pensar em grupos armados. Grupos políticos mesmo, em vários lugares do mundo, tá? Eu vou só dar um exemplo que é mais fácil a gente aqui do Brasil perceber, tá? E não estou falando que é positivamente ou negativamente, tá? Mas só que nem, por exemplo, o MST aqui no Brasil é um grupo que faz ações mais ou menos assim. Eles se juntam um grande pessoal e vão até Brasília causar um barulho para conseguir, assim, seus interesses ali, vamos dizer, né? Para negociar ali os interesses deles. De uma forma bem, assim, racional. É basicamente a mesma coisa que o Wagner ia fazer. Então, o que impede de que realmente não era essa a proposta? Né? Se o que aconteceu não foi uma maskirovka, tá? Se realmente foi uma movimentação política. É bem possível que foi, tá? É isso que eu quero colocar para vocês também, essa possibilidade, tá? Claro que no caso do Wagner fica muito pior, porque é efetivamente um grupo armado. Então tem um apelo muito maior e também é muito mais difícil para um país, né, olhar essa movimentação e não falar, porra, é uma ameaça, vou ter que atacar. Né? É muito mais complicado. Mas, de qualquer forma, percebam que pode muito bem ter sido exatamente o que falaram, uma movimentação, um grande protesto, né, que ia protestar na capital. Né? É possível que fosse só isso mesmo. E tem uma coisa que também é importante ser dita, né, que também pode ter sido uma grande disputa de poder entre o GRU, tá, e segmentos do Estado. Né, visto que não apenas o verdadeiro comandante do Wagner, que é o Wagner original, né, o Dmitry Utkin, né, e vários outros comandantes do Wagner, né, comandantes de unidades do Wagner, são ex-membros do GRU. E também é curioso que uma das figuras importantes, né, que pediu lá para pararem é o general Alexev, que é comandante do GRU. Junto disso, né, o nome cotado para substituir eventualmente o ministro Shoigu, né, seria o governador de Tula, né, o Alexei Dilmin, que eu falei um pouco mais cedo. Ele também é ex-comandante do GRU. Né, e ele tem bastante apoio, especialmente dos militares, né, por ele ter uma grande participação importante, né, no sucesso da anexação da Crimeia ali, né? E ele recentemente tem aparecido cada vez mais com militares, né? Bem diferentemente do Shoigu, que ele não tem experiência militar nenhuma e tem cada vez menos o respeito dos militares, tá? Então, isso aqui também é bem importante a gente notar que, como eu falei, né? O pessoal costuma pensar nos países ali da Ásia, como a China, como a Rússia e outros, que é um bloco monolítico. Mas, na verdade, não existe bloco monolítico no mundo. É um estado monolítico assim... Vocês vão entender, não vou falar muito tecnicamente. Todos os países, eles possuem grupos de interesse. Né? Eles têm grupos de poder ali. Né? Que nem aqui no Brasil. A gente tem a ala ruralista. Assim, tem vários grupos. Todos os países têm. Na Rússia também é a mesma coisa. Né? Eles têm essa ala mais patriótica, entre aspas, né, mais nacionalista, como eles denominaram,
E tem alas mais liberais, alas mais diferentes, né? Então, existe essa possibilidade realmente de que essa ação toda foi uma disputa entre esses blocos, ou alguns deles, tá? E isso é sublinhado por um analista, perdão, né? Dmitry Koreshkov, tá? O verdadeiro campo de batalha, segundo ele, não é a Ucrânia, mas a própria Rússia, tá? Eternamente contestada por duas facções, a ala patriótica, encabeçada pelo GRU, e a ala colaboracionista, sensível às sereias ocidentais, né, como ele disse. Então, isso aqui é bem importante de se notar, tá bom? Então, com isso aqui, eu acho que deu para entender um pouco de que realmente é possível que a movimentação foi verídica, como falaram. Como falaram os caras sérios, não a grande mídia, que foi um show de horror, né? Mas a gente tem outras possibilidades também. Como comentaram nossos amigos lá do História Militar em Debate, o Prigozhin, ele apostou na ampla popularidade que ele tem ou tinha na sociedade russa, né, na legitimidade das demandas deles, né, e no apoio direto de unidades das Forças Armadas, né, e tropas internas, né, por exemplo, a Guarda Nacional, as milícias nacionais, né, e forças policiais também, para atingir os objetivos políticos deles, né. Porém, tal estratégia se revelou falha e galvanizou o apoio interno ainda mais sólido ao Putin, né, e o seu ciclo de poder. Uma mudança no Ministério da Defesa agora pareceria uma fraqueza muito grande por parte do Putin. Então eu acho muito improvável que ocorra agora, né, pelo menos por ação direta do governo, né. Talvez daqui a um tempinho o Shoigu peça licença ou se aposente, né, ou talvez ele nem seja alterado do poder agora, né, nem seja retirado. Por fim, os mercenários que participaram do motim, eles não serão incorporados às Forças Armadas russas, né, enquanto o restante sim. Né? Inclusive, muitos deles já assinaram contratos antes mesmo até dessa rebelião, né? E, curiosamente, recentemente, né, antes disso tudo também, o grupo ele anunciou o recrutamento de tradutores, né, de árabe e francês, né, o que reforça a ideia de que eles voltarão para atividade exclusiva mesmo, né, de PMC, né, retornando os seus esforços, né, para a África. Com isso, uma nova estrutura na Bielorrússia faz bastante sentido. Dessa forma, o que temos de concreto é que está ocorrendo uma reestruturação das forças russas, enquanto podemos muito, né, estipular o que ocorreu e ainda ocorre além disso. Né? Eu confesso que, de início, eu acreditei fortemente que o evento totalmente assim, era parte, né, de uma ação de larga escala de maskirovka, né, de simulação, para poder alterar estruturalmente, né, principalmente o Ministério da Defesa russo, né, de forma até a justificar uma postura mais incisiva no contexto do conflito ucraniano, por exemplo, né, ou então para simular um momento de fraqueza para atrair os ucranianos, né, e os ocidentais, né, e então eles intensificarem seus esforços. Essa hipótese ela não está descartada, né, só que com algumas informações que têm chegado, né, eu estou passando a observar também com mais possibilidade uma ação política direta. Como eu comentei ali, né, que o MST faz, né, essa possibilidade é bastante possível. Né? Essa alternativa é bastante plausível. Tá? Só que também tem algumas outras linhas de raciocínio que elas são bastante possíveis. Né? Como, por exemplo, a de que foi uma cortina de fumaça para um reposicionamento estratégico, a gente pode dizer assim, do Wagner, como que aconteceu também efetivamente deles irem para a Bielorrússia. Pode ser que isso nem foi planejado, se foi um caso real. Mas ela aconteceu de qualquer forma. Mas de qualquer forma, pode ter sido uma cortina de fumaça para que isso ocorresse. Aí você vai falar, mas porra, todo mundo viu isso. Só que é diferente você pegar e movimentar de uma vez, ou fazer isso todo com um cenário de bagunça, de disputa interna. Né? Tanto que a gente pode ver que no Ocidente aqui, porra, a maioria dos analistas não estão pegando. Né? Pode ser que eles estão tão cegos pela ideologia que eles não estão conseguindo enxergar as coisas claramente. Mas também pode ser que o pessoal importante mesmo, dentro do Estado, dentro do aparato, né, eu quero dizer, americano, por exemplo, pode ser que eles tenham pego sim. Né? Mas de qualquer forma, tem essas possibilidades. Né? Tanto agora, como eu falei, pode ser que tenha a possibilidade de ser para arrumar a estrutura do Ministério da Defesa ou o próprio aparato político, né, como a gente falou mais cedo também, de
pegar alguns possíveis traidores e cortarem fora do Estado, né, para mudar uma série de coisas, para ter um controle maior do Estado, por exemplo. Né, a gente não tem como saber. Tem muitas possibilidades em aberto e pode até ser várias delas juntas, na verdade. Mas também tem algumas outras alternativas, né, outras linhas de raciocínio, né, como por exemplo de que até teria uma guerra civil ou tentaria um golpe de Estado mesmo, que eu acho que são completamente assim descartáveis, com até mesmo as ações e medidas tomadas e demonstrando que não é o caso, né? Não necessariamente com relação ao Prigozhin ser considerado um traidor pelo Putin, né? Mas isso é inegável. Mas, por exemplo, que não era voltado para o governo, era efetivamente contra o Ministério da Defesa. Então, isso declarado logo de começo. Então, efetivamente, não é essas possibilidades, né, que foram aventadas aí pelo Ocidente. Ainda, pelo menos, né, apesar disso, também tem umas linhas que podem parecer meio malucas, mas que elas podem ser reais também, né? Então, por exemplo, que nem esse reposicionamento para a Bielorrússia pode ser também para possibilitar uma nova incursão na Ucrânia pelo norte, né? Então, assim, tem um monte de possibilidades. Então, como vocês perceberam, tem muitas teorias, das mais malucas até as mais realistas, né? E não dá para ter certeza sobre quase nada do que foi relatado até mundo afora, né? E é por isso que a gente tem que observar com muito cuidado e aguardar um pouco a poeira baixar, né? Para a gente poder analisar mais adequadamente. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui uma semana depois e não logo em seguida, né? Porque, como eu sempre falo aqui, né, as coisas mais importantes, elas são aquelas que passam quase despercebidas, assim, no canto e tal, né? Enquanto as que ficam por aí, né, assim, no holofote mesmo, né, que o pessoal fica obcecado, frequentemente são coisas inúteis, ou então desinforma, né? Leva para entender totalmente, assim, desvirtuado, nada a ver, né? Então, com isso em mente, né, eu sempre procuro observar melhor antes de fazer uma análise, né, e me pronunciar, né, até para evitar erros, mas ainda assim é possível errar, né? Então, assim, várias vezes ocorreram eventos que a mídia em geral, tanto a convencional, né, quanto a informal, abordou de uma forma espetacular, sensacionalista, né, fazendo até a gente acreditar em algumas coisas que depois mostraram que era mentira, né? Como, por exemplo, até o caso ali daquelas explosões no Irã, né, que foram em Isfahan, né, que falaram que era uma grande incursão israelense, né, tal, mas que na verdade só uma fábrica de armamentos, né, foi atacada e era com um drone, uma coisa bem menor do que se falou na hora ali, né? Então eu mesmo, por exemplo, acabei sendo levado a acreditar nisso, né? E até acho que eu comentei com vocês no nosso canal do Telegram, falei de uma forma lá, né? Então é complicado, né? E até para evitar isso, eu prefiro esperar um pouco para observar com maior clareza. Então, concluindo aqui, pessoal, eu acho que eu coloquei de uma forma bem legal aqui para vocês verem alguns pontos e pensarem por vocês, né? E assim como eu comentei brevemente, né, eu ainda estou bem em dúvida entre qual opção dessas é efetivamente. Cada hora que eu vejo uma notícia eu falo, puta, acho que é Maskirovka. Puta, não, acho que é verdade agora. Ah, não, acho que foi uma cortina de fumaça para movimentar aqui e tal. Ah, não, foi para enxugar o Estado. E eu realmente não sei falar agora. Eu acho que ninguém sério vai falar é tal coisa e acabou, né? A gente pode, assim, falar, eu tô achando que é mais tal coisa, né? Mas a gente não tem como cravar. Então, isso aqui é importante até para vocês não caírem em cilada aí que o pessoal vai falar, né? Que é complicado, sempre tem, né? De qualquer forma, eu trouxe isso aqui para vocês ponderarem e tirarem as suas próprias conclusões, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês, né, para vocês conseguirem essas informações e pensarem por si só, né, sem precisar olhar o que outros estão falando para acreditar cegamente, né? Eu acho que não é o caso, não é por aí, né? Não só nesse caso aqui, mas em tudo, né? É sempre importante isso, né? Eu gosto muito de fazer isso aqui no canal, né? Dar as ferramentas, ou algumas ferramentas, né, para que vocês pensem por vocês mesmos. Eu não gosto muito de chegar aqui e falar, isso aqui acabou, né? Até porque geralmente quando a gente faz isso, a gente está cerceando as possibilidades e às vezes a gente não está simplesmente falando o que realmente é. Pode até ser próximo, mas não efetivamente seja 100% verdade, né? Ou não pega o todo,
né? Mas então, eu espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês, né? Que vocês tenham extraído algo positivo disso, né? E eu fico muito contente de poder ajudar um pouco vocês, né? Até pensando no retorno de vocês. Eu tenho muito apoio de vocês, eu fico muito feliz com isso, né? Então, se você gostou desse vídeo aqui, muito obrigado por ter assistido até aqui também, né? E se você gosta desses assuntos, né, de análise militar, alguns assuntos estratégicos, geopolíticos, de relações internacionais de uma forma geral, até história militar um pouco também, né? Eu convido você, se já não for inscrito, a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Deixar o like se você ainda não deixou, né? Que ajuda muito para o YouTube perceber que é um vídeo bom e mandar para mais pessoas, né? Qualquer informação extra que você tiver, qualquer crítica construtiva ou sugestão até de tema e tal, pode deixar aqui nos comentários também. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que vai ser importante receber essas informações, com quem você sabe que gosta desses assuntos, né, que ajuda bastante também, e é o grande intuito do canal aqui, levar informações legais, né, informações boas para cada vez mais pessoas, né? Não para me engrandecer ou qualquer coisa do tipo, mas para ajudar o pessoal por aí a ter uma consciência um pouco maior, né, especialmente quanto às relações internacionais e geopolítica e coisas desse tipo, tá bom? E se você tem condições e gostaria de contribuir um pouco com o nosso trabalho aqui do canal, eu convido vocês a entrarem para o clube de canais, né, e ajudar com uma pequena quantia mensal, ou então, se for o caso, dar uma pequena gorjeta aqui pra gente, né? Através da plataforma mesmo, não precisa se preocupar quanto a isso, tá bom? Então, isso ajuda bastante também o canal a continuar aqui, não só pelo retorno financeiro, que às vezes nem é tanto, mas pela questão de movimentar o algoritmo do YouTube e o YouTube também mostrar para mais pessoas. Isso é o mais relevante, tá bom? Então, se você tiver essa vontade aí, eu fico muito agradecido, tá bom? Então, por hoje é isso. Mais uma vez, espero que tenha sido um vídeo bom. Agradeço por todo o apoio e agradeço por ter ficado até aqui. Então, por hoje é isso e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!